Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com a Carol pra falar de Game of Thrones. Olha só, nunca aconteceu isso na história desse canal. Nunca, primeira vez, gente, chocada. Mas fazia tempo, né? Carol está aqui pra gente falar sobre séries derivadas de Game of Thrones. Na real, esse é o nosso especial final de ano, Mi Carol, porque já rolou um vídeo lá no canal da Carol e em seguida estreou o meu aqui. Então, se você não viu da Carol ainda, vai ter o link aqui na descrição. Lá a gente falou sobre as séries derivadas de GOT que ficaram pelo caminho, né? As outras possibilidades aí. Mas agora a gente vai falar de House of the Dragon, que foi a série derivada escolhida, que vai ser a nova série do universo de GOT. Sim, é uma série inspirada aí na família Targaryen. Inspirada não, né? Que eles vão contar os causos tudo da família Targaryen, que a gente já contou aqui no YouTube, eu e a Miriam. A gente já fez vídeos sobre a casa Targaryen inteira. Tem 4 vídeos só sobre essa grande treta. E eu achei até engraçado ver esses vídeos antigos de novo, porque a gente tava muito diferente. O cenário, né? Lá na minha casa antiga. Sim. A edição, tudo assim, né? E a gente fazia como dava, mas olhando hoje a qualidade, assim, já tem mais de 4 anos, eu acho, esses vídeos, então... Mas eles ainda valem, né? Isso que é legal, eles ainda são válidos pra falar disso. É bom que todo Pokémon evolui, né? Mas de verdade ainda tem bastante coisa lá. Acho que até um dos vídeos mais vistos do meu canal, esse do que fala sobre a dança dos dragões, porque realmente é um vídeo que o pessoal foi vendo ao longo do tempo. Acho que tem o pessoal que maratona os vídeos Targaryen todos, né? Mas então, vamos falar sobre House of the Dragon. Eu perguntei no Twitter quais eram as maiores dúvidas que vocês tinham e muita gente falou tudo. Porque tem gente que não sabe exatamente o que vai ser essa série, a não ser que é sobre a família Targaryen. E hoje a gente vai responder a todas essas questões aí. Então a primeira coisa é que lá no vídeo da Carol, a gente falou sobre como teve uma outra série cogitada pra GOT, que eles encomendaram um piloto, né? A HBO encomendou um piloto e desistiu, né? Que era a tal da Blood Moon. Aí no mesmo dia que eles anunciaram, esse piloto não vai seguir, não vai se transformar numa série, eles anunciaram uma nova série do nada, meio do nada, assim. Já tinha boatos e tudo mais, mas eles falaram que ia ter House of the Dragon, que já ia ser uma série com 10 episódios. Eles nem piloto encomendaram nesse caso. E foi bem interessante porque eles estavam desenvolvendo, a gente já falou no outro vídeo, né? Eles estavam desenvolvendo 5 ideias pra spin-offs, e aí eles acabaram pegando uma dessas ideias, que era do Brian Cogman, que é um dos roteiristas de Game of Thrones e tal, que ele tava desenvolvendo. Pegaram essa ideia dele, mexeram um pouco, e aí saiu essa que vai ser House of the Dragon, que vai ser de 2 showrunners, um que a gente já conhece e outro não. Um é o Ryan Condal, que a gente ainda não conhece muito o trabalho dele, e o Miguel Sapochnik, que é diretor de alguns episódios aí da série de Game of Thrones, que a gente já viu, então, ele aí dirigindo algumas coisas, como aquele episódio do The Bells, né, que é sobre os sinos da Daenerys. Tem o Hard Home também, que é um episódio muito legal. Ele dirigiu vários aí na série, e ele vai ser showrunner, então os dois vão comandar House of the Dragon. E assim, a gente chegou a mencionar, né, da dança dos dragões, mas ficou um pouco estranho no começo, porque a HBO falou que a série se passaria 300 anos antes de Game of Thrones. E 300 anos antes é a conquista de Westeros pelo Aegon o Conquistador, né? Então o pessoal ficou meio, não era a Dança dos Dragões? Será que é toda a história dos Targaryen, né? Como que vai ser isso? E eu acho que é importante explicar que essas histórias dos Targaryen também são baseadas em livro, né? Todas as coisas que a gente falava antes nos vídeos também eram baseadas nos livros, mas era tudo meio jogadinho, aí saiu o Mundo de Gelo e Fogo e trouxe mais informações e tudo mais. Só que mais recentemente, o George R. R. Martin publicou esse livro aqui, que é o Fogo e Sangue, que é um livro só sobre a história Targaryen. E no Fogo e Sangue eles pegam vários reinados, né? Desde a conquista do Aegon, então um pouquinho antes dos reinados, na verdade, né? Desde a conquista do Aegon até o reinado do Aegon III. E isso, gente, é só metade da história Targaryen, basicamente, porque ainda vai ter uma parte 2 desse livro. Mas toda a parte da Dança dos Dragões tá aqui, e é um período que se passa bem depois da conquista, tá? Então não seriam as mesmas gerações ali, tem bastante tempo de diferença. E aí no dia 10 de novembro de 2019, o George R. R. Martin anunciou no blog dele, que aliás bomba muito o blog dele, ele sempre tá lá comentando e contando as coisas. Ele anunciou quem seriam os roteiristas dessa nova série. Então, o Ryan Condal, que vai ser um dos showrunners, ele trabalhava na série Colony. E lá tinha um roteirista que trabalhou com ele, que o nome é Wes Took. E também tem a Claire Kitchell, que trabalhou em The OA e Watchmen. E também tem a T.
Michael, que é assistente do George R. R. Martin. Então, alguém que conhece bem aí o criador da história. Então, acho que é um alívio pra nós, os fãs, que a gente tem alguém ali que sabe direito o que tá fazendo, sabe? Então, esse é o nome que talvez eu esteja mais empolgada, assim, porque vai ter alguém lá que convive com as crônicas, assim, mais intensamente, né? Eu acho que é legal ter. A gente não sabe qual vai ser o papel de cada um desses roteiristas, né? Pode ser que eles tenham mais outros vários, pode ser que vá fazer só uma consultoria, a gente não sabe exatamente, mas é bem empolgante, né? Porque isso já é uma dúvida que muitos de vocês têm, e eu acho importante falar aqui. Essa série, apesar do George R. R. Martin estar no desenvolvimento, né? Ele trabalhou junto com a galera pra fazer o argumento da série e tudo mais, ele não vai estar lá envolvido diretamente com a série. Assim como ele não tava em Game of Thrones, tá, gente? Ele escrevia um outro roteiro pra Game of Thrones, mas ele não era responsável pelas coisas da série, assim como ele não vai ser com essa nova, tá? Importantíssimo falar isso. E em janeiro de 2020, o Casey Bloys, que é o presidente da HBO, falou um monte de coisa num evento que se chama TCA, que é um evento das emissoras de TVs e streamings, e ele falou que agora a primeira prioridade da HBO é o House of the Dragon, eles querem fazer esse negócio sair, e que provavelmente vai estrear em 2022. Ele falou isso antes da quarentena, antes da pandemia, então a gente não sabe o quanto que a quarentena afetou a produção deles, assim. A gente espera que não tenha afetado muito pra poder sair logo, que a gente tá curioso, mas mesmo assim, só em 2022, vamos ver, e ele não falou uma data específica. Ele falou que os outros spin-offs que a gente contou lá no vídeo do meu canal, aqueles por enquanto estão em pausa, que o foco deles é o House of the Dragon, e ele explicou que ele ama Jane Goldman, que era a mulher que tava desenvolvendo o spin-off de Blood Moon, que era aquele lá da Era dos Heróis e tal, que ele falou, era muito bom, bacana, a gente adora ela, mas a gente preferiu House of the Dragon porque ele tem muito mais material escrito pra se basear. Então, assim, a gente não sabe tudo sobre a Era dos Heróis, a gente não tem, né, aqueles textão. E aqui a gente tem o Fogo e Sangue, tem o Gelo e Fogo também, que são livros que destrincham mais a história dos Targaryen. Então, nesse ponto, ele tem razão. Até porque, se a gente for lembrar que Game of Thrones era boa mesmo quando tinha o material do Martin. Depois que acabaram os livros, né, não tinha mais atualização, foi caindo um pouco. Então, acho que ele tem razão nesse ponto. Vejam a autópsia Game of Thrones, tem o link aqui na descrição, eu falo tudo que deu errado com a série. Breve pausa aqui no vídeo pra gente falar o que é a tal da Dança dos Dragões, né? Caso você nunca tenha ouvido falar nessa história. De novo, tem o vídeo aqui na descrição com mais detalhes, né? Mas, basicamente, a Dança dos Dragões foi uma grande guerra que aconteceu em Westeros e que não era uma guerra que nem a gente viu a Guerra dos Cinco Reis, que era uma casa nobre contra a outra. No caso da Dança dos Dragões, era Targaryen contra Targaryen. Foi uma treta de sucessão na qual um dos lados, o lado dos negros, apoiava a Rhaenyra Targaryen e o outro lado, que era o lado dos verdes, apoiava que o sucessor ao trono fosse o Aegon II. Ele chamar Aegon II quer dizer que ele vai se tornar rei em algum momento, tá? Desculpa, eu dei um spoiler. Mas assim, basicamente, a Rhaenyra e o Aegon eram filhos do mesmo rei, o Viserys I, só que por mães diferentes. E a Rhaenyra tinha sido declarada herdeira, porque ela era mais velha, só que aí nesse segundo casamento, com uma tal de Alicent Hightower, o Viserys I teve um filho homem. E aí entra toda uma treta de sucessão. Putz, é a filha mais velha mulher que deve herdar, ou é o filho mais novo homem? E aí tem lobby da casa Hightower, é uma baita confusão, mas tem personagens mega carismáticos. As protagonistas, assim, né, desse conflito são a Rhaenyra, a Alicent e depois o filho dela, o Aegon II, né? E além disso tem o Daemon Targaryen, que é o irmão mais novo desse rei, né? Tio da Rhaenyra, que é um príncipe meio... um tio que tem aí um certo relacionamento, depois eles casam e tudo mais, porque Targaryen é isso aí, né? É o que tem pra hoje. Eu acho que é válido relembrar aqui que naquela época, lá em Westeros, naquele tempo, né, como a gente falava, lá em Westeros, era muito machista. Então, apesar da mulher ser a filha mais velha, que era a Rhaenyra, e já tinha sido estabelecido antes, né, em outros conselhos e tal, que na verdade quem importava era a linhagem masculina, era o homem. Então não importava se ele teve uma filha mulher mais velha. Só que aí o rei foi lá e falou, não importa, vai ser a Rhaenyra, vai ser ela. Aí quando ele teve outro filho, ficou aquela confusão. O cara nem tinha morrido e tava todo mundo brigando já pra quem ia ser o sucessor dele. E aí rolou a Dança dos Dragões, começou com essa briga aí. E aí virou a briga entre os negros e os verdes pra ver quem ia suceder ao trono. Pois é, e lembrando que os dois lados tinham dragões, né? Esse é o período que mais tinha dragões na história de Westeros. Então a gente pode esperar pra série muitas batalhas envolvendo dragões, além de muitos personagens. A Dança dos Dragões, ela tem muitos personagens envolvidos. Tem esses que a gente citou, que seriam os mais importantes, assim, mas tem a família Velaryon, por exemplo, que é bastante importante. Tem outras
várias casas envolvidas, a casa Hightower, por exemplo, é bastante próxima. Tem um monte de intriga, tem um monte de traição. Se for parar pra pensar, essa é a parte da história de Westeros que lembra mais a vibe que a gente tem de Game of Thrones, na minha opinião, né? Sim, essa coisa da sucessão ao trono, quem vai ficar no poder, né? Quem vai sentar no trono, a famosa pergunta. Então acho que tem muito a vibe de Game of Thrones e também, como você falou, tem dragão, tem guerra, tem a parte política ali. Então a gente vai ter duas mulheres muito protagonistas, né? Que é a Rhaenyra e a Alicent, que vai ser a mulher, a nova esposa, né? Do rei. E as duas vão ficar aí nessa luta pelo poder. Então acho que tem muito potencial legal pra ser uma série visualmente legal, né? Com os dragões e a guerra. E também a parte política, então roteiros interessantes. Então eu acho que foi uma escolha muito melhor do que A Longa Noite ou Blood Moon. Eu acho que tem mais potencial também. Eu acho que o pessoal vai pirar mais nessa série. Mas assim, eu fico pensando de verdade nos custos dos dragões. Porque pra fazer 3 já era caro, imagina pra fazer 20. Ai, mas amiga, agora Game of Thrones foi um sucesso. Então eles estão assim, mirando muito alto. Eles estão com muita grana pra produzir essa série. Então acho que eles não estão preocupados com isso não. E quem que vai viver essa galera Targaryen, né? Pois é muito importante o casting, né? Todo mundo fica sempre ansioso, quem vai ser, quem vai ser. Eles começaram a escalar os atores em julho desse ano, né, de 2020, e agora em outubro começaram a sair oficialmente os primeiros nomes. O primeiro a ser confirmado foi o que vai interpretar o Rei Viserys I, que é o Paddy Considine, que é de The Outsider, Peaky Blinders e mais um monte de outras coisas. E é legal que a HBO sempre libera uma descrição oficial do personagem, né? Então, sobre o Viserys I, eles falam: Viserys foi escolhido pelos senhores de Westeros para suceder o velho rei, Jaehaerys Targaryen, no grande conselho de Harrenhal. Um homem bondoso e decente, Viserys quer apenas seguir com o legado do seu avô. Coitado. Mas bons homens não necessariamente fazem grandes reis. O coitado fui eu que adicionei, tá? Porque coitado, mal sabia ele. E aí, em dezembro de 2020, eles anunciaram que a Olivia Cook, que fez Jogador Número 1 e Bates Motel, que eu amava, ela vai ser a Alicent Hightower. Só que assim, primeiro que isso já foi uma coisa assim, mas ela não é muito nova pra ser a Alicent, porque a Alicent é aquela mulher um pouco mais velha que vai casar com o rei e tal. A Rhaenyra é um pouco mais jovem, né? Então todo mundo ficou assim, por que vai ser ela? Será que vão envelhecer ela? Ou será que a gente vai acompanhar essa história um pouco mais do começo? Ou será que ela vai ser nova na série, né? Então ficou aí esse questionamento. E também vou ler agora pra vocês a descrição da Alicent. A filha de Otto Hightower, a mão do rei e a mulher mais bonita, gata dos 7 reinos. Ela foi criada na Fortaleza Vermelha, perto do rei e do seu círculo mais íntimo. Ela possui uma graça cortês e uma apurada perspicácia política. E lembrando que a Alicent, quando ela era mais nova, então talvez seja isso que a gente vai ver no começo da série, não sabemos, ela cuidava do avô do cara que depois ela vai casar. Então ela cuidava do Jaehaerys I, que era o rei da época lá. Então ela era tipo uma mulher que ajudava ele nos rolês que a gente sabe que fica ali, né, babando o ovo do rei. E aí no futuro ela vai casar com o neto desse cara aí do Jaehaerys. E aí teve uma escolha que foi polemicã, que é o Matt Smith como Daemon Targaryen. O Matt Smith, vocês devem conhecer ele ou por The Crown ou por Doctor Who, que ele foi um dos Doctors. Assim, é um ator mega famoso e as pessoas já começaram, mas ele não tem a cara do Daemon, porque o Daemon é pra ser esse cara, tipo, com molejo, com malícia, e o Matt Smith é o Doctor, mó fofinho. Mas assim, cara, ele é ator, gente. É isso, o cara é ator, a gente vê, os atores se transformam, colocam um cabelo diferente, colocam um negócio físico, e aí a gente tem que contar que o cara é um ator, gente. O cara é estudado, ele sabe o que ele tá fazendo. Então, assim, eu achei legal demais essa escolha, porque o Matt Smith é muito bom, e o Daemon Targaryen, ele tem esse lado malícia e tal, mas ele também é considerado um cara que as pessoas admiram, né? Se eu não tô me lembrando ele é um errado. cara carismático, assim, né? Tanto que a novela do George R. R. Martin, que é tipo... Novela é tipo um conto grande, tá, gente? A novela que o George R. R. Martin fala sobre o Daemon Targaryen, que seria a primeira parte ali da Dança dos Dragões e tal, tem o título, né? The Rogue Prince, que é tipo o príncipe meio por fora, assim, meio fora das regras e tal. Porque ele é esse cara que fica arrumando briga, ele é super carismático, ele é sedutor e tudo mais. Então eu acho que o Matt
Smith tem potencial pra alcançar isso, sabe? Bota uma peruca platinada nele e é nóis. E aliás, tem a descrição oficial da HBO do personagem, né? Que é o irmão mais novo do rei Viserys e herdeiro do trono, antes da Rhaenyra nascer, né? Um guerreiro incomparável e cavaleiro de dragão, Daemon possui o verdadeiro sangue do dragão, mas é dito que sempre que um Targaryen nasce, os deuses jogam uma moeda no ar. O velho papo, né? De ele vai ser grandioso ou vai ser doido? E assim, o Daemon não era, tipo, um Targaryen considerado louco, né? Nessa história de Westeros. Ele só era um cara, assim, meio polêmico. Não era necessariamente que nem o Rei Louco, ou que nem o Aerion Targaryen que bebeu fogo vivo. Não seria esse lado da moeda, né, necessariamente. E também rolou o casting da Emma Darcy, que fez Truth Seekers, e também Hannah. Aqui ela ainda não é muito famosa, mas ela é toda bonitinha e tal, e ela vai ser a Rhaenyra, que é a filha do rei, e aí tem a descrição dela também, que é a filha primogênita do rei. Ela tem sangue valeriano puro e é uma montadora de dragão. Muitos diriam que a Rhaenyra nasceu com tudo, mas ela não nasceu homem, que vai ser todo o problema da trama, né? Que ela é a herdeira oficial, mas ela é mulher, e aí vira toda essa confusão depois. Então, na hora que teve essa descrição, eu fiquei, nossa, que estranho, porque pelo que eu me lembro, a Rhaenyra é filha de uma Arryn, né? Ela é filha lá da casa Arryn. Tipo, a primeira esposa do rei Viserys I era a Aemma Arryn. Só que eu fui olhar e a Aemma Arryn, ela é descendente de Targaryen também. Então, apesar dela ser da casa Arryn, ela tem sangue Targaryen. Então, sim, a Rhaenyra é mega valeriana, vários sangues puros misturados ali. É isso. Mas acho que até como eles estão querendo fazer a briga ser mais forte na série, eles querem reforçar, né? Ela é valeriana pura pra provar que ela sim é a herdeira real, mas só porque ela não é mulher, entendeu? Porque se falassem, não, porque na verdade ela é filha de outra família, aí sim, acho que perderia um pouco o poder, assim, né? Porque no caso o Aegon II, que é o outro candidato, ele é filho de um Targaryen com uma Hightower, né? Que é a Alicent, então não seria tão puro assim. Mas assim, vamos ver. E agora, saindo do casting, depois a gente vai falar um pouquinho de rumores de casting, tá? Porque esses são os oficiais mesmo, pelo menos até o momento que a gente gravou, né? Não confirmaram os outros. Mas antes da gente entrar nos rumores, tem algumas outras coisas oficiais que falaram. Por exemplo, que essa série nova vai ter uma diferença muito grande pra Game of Thrones. Não vai ser mais filmada na Irlanda do Norte, que era super tradicional, né? E tal ator foi fotografado em Belfast, quer dizer que vai estar em GOT. Agora não vai ter mais Irlanda do Norte. Vão filmar em Londres mesmo. E assim, é isso. Nesses últimos meses de anúncios aí, eles também falaram de uma nova roteirista, que é a Sarah Hess, de Orange is the New Black, que vai se somar ao time que o George R. R. Martin já tinha anunciado. E eles também revelaram alguns diretores dos episódios dessa temporada. Eles são a Claire Kilner, que fez Snowpiercer, Gita Patel, que participou de The Witcher, e Greg Yaitanes, que fez Grey's Anatomy pra felicidade da Carol. Ainda em dezembro de 2020, no dia 3 especificamente, a série divulgou suas primeiras imagens de dragões. Então eles soltaram as imagens conceituais dos dragões, como vão ser, e que assim, na minha opinião, eu tava mais preocupado com outras coisas do que com os dragões, porque eu já imaginava os dragões de Game of Thrones. Os dragões são sempre mais ou menos iguais, então bacana, legal. E também em dezembro eles anunciaram que a produção da série vai ser em abril de 2021, que vai começar, que eles vão começar a filmar e tudo mais. E eu acho que faz sentido, né? Estavam falando anteriormente de começar em janeiro e tal, mas faz sentido atrasar um pouco, porque, cara, a gente teve um ano aí bem complexo em 2020, muitas produções pararam por conta da pandemia, e muitas coisas atrasaram, então até faz sentido eles esperarem em abril, porque teoricamente já vai ter vacina, eles não vão precisar ficar se policiando tanto pra gravar e tudo mais, apesar de ainda não acabar a pandemia geral, vai ser uma situação bem mais simples do que começar a gravar logo agora, né? Então, que bom que eles foram mais sensatos nessa parte. E agora, vamos chegar na parte que vocês gostam, que é a parte dos rumores, que eu sei. Porque assim, tem vários rumores de personagens que eles estariam procurando atores aí. Quem a gente separou aqui que deu essa lista foi o site Illumined, que é um site que cantou a bola do Matt Smith antes de ser confirmado. Então, não é uma fonte 100% confiável, porque é um rumor, né, de qualquer maneira, mas pode ser que eles estejam certos. Pelo menos até a gente gravar esse vídeo não tinha sido confirmado nada. Pode ser que na semaninha entre gravar e soltar já tenham confirmado, mas aí se você veio do futuro, você comenta aí que já foi confirmado. Então o primeiro desses papéis que estão aí nos rumores é o do Sir Criston Cole, que é um personagem que tem nos livros, ele é importantíssimo na Dança dos Dragões, e eles colocam a descrição do ator que eles estão procurando como alguém por volta do fim dos 20 anos, início dos 30 anos, e que ele seja de origem do Oriente Médio
Médio ou Mediterrâneo. Aí eles descrevem o personagem: robustamente bonito, a alma da cavalaria e cortesia, um guerreiro capaz. Interessante, né? Assim, eu acho que essa descrição tem muito a ver com o Criston Cole, pelo menos no começo da história, assim, né? E tem uma outra coisa legal que eu achei, que eles estão procurando atores não brancos pra papéis importantes da série, né? Eu acho que eles talvez tenham aprendido com os erros de Game of Thrones e estejam já procurando um elenco mais diverso. Até porque se a gente for pensar uma série que é só sobre a casa Targaryen, imagina um elenco totalmente branco de cabelo branco, ia ser muito chato, né? Então é legal que eles estão colocando pessoas diferentes, né? Mais diversas, de outras etnias, pra complementar o elenco, né, com quem não é da família Targaryen. E aí a gente tem uma outra personagem, que é a Mysaria, que é uma personagem por volta aí dos 30 anos, também é uma personagem que é relevante na Dança dos Dragões, ela tem bastante envolvimento com o Daemon Targaryen, e também tem essa coisa de mestre dos sussurros, né, que é aquele cargo que foi ocupado pelo Varys em Game of Thrones. E aí eles têm uma baita descrição dela, né, Carol? Eles falam que ela é ambiciosa e ardilosa. Que a sociedade vê ela como uma pária, como uma intrusa, né? Que ela começou a vida como prostituta, mas ela não deixa escapar as oportunidades, que ela vai atrás das coisas e, pelo visto, ela acredita que a vida em Westeros é um jogo e ela não vai perdê-lo. Então ela é aquela pessoa que vai ali ficar no xadrez de Westeros. Sim, o famoso Jogo dos Tronos, né? E aí tem uma personagem que eu fiquei muito animada de ver na lista dos rumores, que é a Rhaenys Targaryen. E aí eu vou explicar já, antes que todo mundo se confunda, porque é um pouco confuso isso mesmo. Os Targaryen, eles repetem muitos nomes, né? Então você vai ter o mesmo nome repetido aí por 3 ou 4 personagens importantes diferentes. E outra Rhaenys que é muito famosa é a irmã e esposa do Aegon Conquistador. Só que lembra que a gente comentou? A Dança dos Dragões se passa muito depois da conquista do Aegon. Então não é a mesma personagem. Essa Rhaenys que aparece aqui na Dança dos Dragões é uma Rhaenys que poderia ter sido rainha de Westeros. Eles até colocam isso na descrição da personagem, né? Sábia e culta, a rainha que nunca foi. Ela foi preterida ao trono simplesmente porque nasceu sem um pênis. E é basicamente isso, porque teve o conselho que escolheu inclusive que o Viserys I seria rei, e eles fazendo isso invalidaram a linhagem que viria da Rhaenys. Então ela, além de ter perdido a oportunidade de se tornar rainha, ela perdeu a oportunidade dos herdeiros dela se tornarem reis. Isso tudo a gente explica com mais detalhes no nosso vídeo dos Targaryens 2, mas a Rhaenys, até por ela ter sido preterida por ser mulher, né, ela vira uma apoiadora da Rhaenyra na Dança dos Dragões, e faz total sentido, né, meio que assim, finalmente as mulheres no poder, vamos lá, porque a Rhaenys, ela é bem assim, ela quer mulheres no poder, já que ela não foi, ela quer apoiar a outra que tem a possibilidade disso. E aí tem esse outro personagem na lista de rumores, que é o Sir Harold Westerling, que eles descrevem como o comandante e membro mais antigo da Guarda Real, que ainda se lembra do brilho dos célebres 7 cavaleiros. Um cavaleiro outrora de poderoso e com passado militar de sucesso, portanto um homem com presença e status. Encarregado pelo rei da responsabilidade de zelar e guardar a princesa, então vai rolar um envolvimento ali dele com a Rhaenyra, né? E aí fala também, no regime atual, onde a paz generalizada levou à complacência e indulgência, ele sente uma espécie de perda de propósito, mas mesmo assim serve ao rei com uma lealdade feroz, porém quieta. Esse Harold Westerling, desses 4 que a gente citou, é o que a gente sabe menos, né? Porque não tem tanta coisa sobre ele na história. A gente sabe que ele foi da Guarda Real e tudo mais. E tem uma outra coisa que não é exatamente sobre ele, mas que a casa Westerling aparece nas Crônicas de Gelo e Fogo, porque é a casa nos livros, né, a qual pertence a Jaime Westerling, que se torna a esposa do Robb Stark. Na série a outra vira a Talissa e tudo mais, só que assim, nos livros é a casa Westerling. E ainda em dezembro, o site Deadline confirmou que tava rolando uma especulação aí pra um ator de Penny Dreadful, o Dennis Sapeni, pra ele interpretar o Lord Corlys Velaryon, que inclusive era marido dessa Rhaenys aí, que a gente também tá falando de um rumor. E aí, o comentário breve sobre o Corlys Velaryon é que teve uma galera sem noção. É impressionante, assim, que as pessoas foram exatamente nesse casting pra falar merda. Por quê? O ator é negro. E aí falaram, mas a casa Velaryon é uma casa valeriana. É uma casa que todo mundo tem o cabelo platinado, e tem o olho violeta, e tem a pele branca. Então, como que vai fazer a casa valeriana ser um cara negro? Primeira coisa, a
Casa Velaryon não apareceu em Game of Thrones antes, então a gente não sabe necessariamente qual é a cor das pessoas que são dessa casa. Segunda coisa, não tem nada na série que diga que os Valyrianos como um todo são todos brancos. O que a gente viu na série são principalmente os Targaryen, mas a gente viu outras pessoas das Cidades Livres, inclusive Cidades Livres que costumam ter muitos descendentes de Valyrianos, que têm peles de outras cores, inclusive o Salador Saan, que é um pirata Lyseni, né, ele é da cidade de Lys, que é uma cidade mega valyriana, é interpretado por um ator negro. Então eu não acho que existe nenhum impeditivo em Game of Thrones pra que os personagens valyrianos não sejam interpretados também por pessoas negras. E se você for pensar bem, é o que eu tinha falado. Imagina uma série só com gente branca de cabelo branco, gente. Isso não dá. 2020, sabe? E a série vai sair em 2022 ainda. Então, sim, a gente tem que ter diversidade. E tudo bem se eles mudarem alguma coisa ou outra pra que a série seja mais diversa. A gente tem que apoiar esse tipo de decisão e não ficar enchendo o saco, né? Pois é, então. Tem muita gente falando, ai não, mas os filhos da Rhaenyra com o Laenor Velaryon depois, que tem a suspeita deles serem bastardos, como que vão saber isso se for com o cara negro? Cara, do mesmo jeito. Cara, faz o Sir Harwin Strong, teoricamente o amante dela, ter uma marca de nascença e os bastardos têm a marca de nascença. A semente é forte, faz alguma coisa aí, sabe? Não precisa necessariamente a característica que fez suspeitarem da legitimidade da criança ser exatamente a mesma que foi nos livros. Tanta coisa muda e as pessoas não surtam. Aí, nesse caso, surtam, né? Eu fico pensando que, tipo, a Daenerys não tem olho violeta, sabe? E, assim, hoje em dia ninguém vai questionar isso. Então, qual é o problema de colocarem atores diversos? Eu, sinceramente, acho que nesse caso, não é só porque querem que seja igualzinho o livro, sabe? Sempre incomoda nesses casos, infelizmente. Mas, enfim, né? Resumindo aqui, o que a gente sabe sobre House of the Dragon? Então, vamos lá. Vai ser uma série, então ela vai ter várias temporadas, não vai ser uma minissérie ou uma antologia. Uma série que já tá confirmada que a primeira temporada vai ter 10 episódios. A princípio, ela vai estrear em 2022, né? Se tudo der certo. E ela vai ser baseada no Fogo e Sangue, que é esse livro que a gente falou do George R. R. Martin. E a gente sabe que a série vai focar muito na treta que foi a Dança dos Dragões. De novo, vamos deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês assistirem completo. E a gente sabe quem vão ser os showrunners, né? Que vai ser o Miguel Sapochnik, que era lá de Game of Thrones, já das antigas. E agora um cara novo, que é Ryan Condal. A gente sabe também que o George R. R. Martin tá envolvido na criação da série como produtor executivo, mas que no dia a dia ele não vai ter nenhum envolvimento, porque ele tá lá escrevendo The Winds of Winter, coitado. Ao mesmo tempo, a gente sabe também que o David Benioff e o D.B. Weiss, os D&D, também não têm envolvimento direto com a série. Talvez eles sejam creditados como os criadores de Game of Thrones, mas nessa série especificamente eles não estão envolvidos. O elenco que a gente tem certeza que já está confirmado é a Olivia Cooke como Alicent Hightower, o Paddy Considine como Viserys Targaryen, o Matt Smith como Daemon e a Emma Darcy como a Rhaenyra. E que a série vai ser gravada no Reino Unido, né, em Londres, e na Espanha. Além disso, que se tudo der certo, né, as gravações começam em abril de 2021. E um rumor aí que estão especulando, mas a gente ainda não sabe, é que a série teria uma coisa meio The Crown, assim, que conforme os anos vão passando, eles iriam trocando os atores, né? Então a gente vai pular uns anos e aí a gente coloca um ator mais velho e tudo mais, que nem The Crown fez. Eu, sinceramente, acho que eles não devem fazer isso. Eu não sinto Game of Thrones nessa vibe, assim. Então, eu não sei. Eu acharia um pouco interessante, porque a dança, ela acaba se estendendo por vários anos, né? Não necessariamente a guerra, mas o conflito se estende vários anos. Então, talvez se eles começassem, quando o rei Jaehaerys ainda tá lá, tadinho, quase morrendo, a Alicent tá lá, mostra ela seduzindo o Viserys primeiro e tudo mais. Talvez fosse interessante, sabe? Mas aí também a parte da guerra ia demorar muito, né? Porque a parte da guerra é só depois que a Alicent tem filho, só depois que o Aegon cresce bastante. Então, talvez demore muito e eles iam ter que ter 10 temporadas pro negócio engatar, né? Aí não sei. Mas eu acho que é o que eles querem. Acho que eles querem fazer muitas temporadas e deixar o negócio render como Game of Thrones foi, assim, né? Uma fonte de renda aí pra HBO, digamos. Então, isso é tudo que a gente sabe até o momento que esse vídeo foi gravado sobre House of the Dragon. A série ainda vai demorar aí pra sair, né? Então, talvez demore pra ter mais notícias. Mas a gente queria saber de vocês as expectativas que vocês estão. Vocês curtem essa ideia de fazer sobre a Dança dos Dragões? O que vocês acham dessa história? Vão ver o vídeo que a gente já fez lá no canal da Carol, se vocês ainda não tiverem visto. E, lógico, tem 800 milhões de vídeos de Game of Thrones linkados aqui na descrição. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!